Bom, ó, esse é o nosso vídeo aqui, nosso reactzinho, tá? E aqui é a Lisa Guerra, mano, eu já sou inscrito e já curti o vídeo, porque eu vi que o vídeo é bom, tá? Eu dei uma olhadinha por alto sobre o tema, porque eu não queria trazer um vídeo aqui que não ia ser maneiro como eu esperava, né? Tocar o assunto que eu esperava. Espero que a gente aproveite, tire um proveito aqui e troque uma ideia a respeito, tá? Porque, pô, vocês têm muito a somar, e a gente trocando ideia, a gente, juntos, a gente chega mais perto do entendimento mais depressa, né? Vamos lá, bota aqui a playzinha pra nós. Talvez Vapo. você tenha clicado nesse vídeo pela sensação de vazio ou até mesmo pela sensação de excesso de informações das quais você não consegue se relacionar necessariamente, ou até por não sentir. Aquela sensação de não sentir. Sensação de não sentir, fica até... Essa sensação de não sentir foi onde que ela me pegou. Tipo, quando ela deu esse argumento, eu falei, cara, eu sei como é isso. É tipo uma apatia, sabe? É aquela sensação, tipo assim, de não estar sentindo, não ter estímulos, sacou? Se você ganha alguma coisa, algo de bom acontece, algum troço legal, você vê um monte de gente feliz com a mesma situação que você, a pessoa estaria feliz e você simplesmente tá apático. Sabe isso? Esse sentimento? É redundante, mas a gente pode ter uma série de fatores, né? Algo multifatorial que pode tentar chegar a alguma conclusão ou explicar, mas cada caso é um caso. E hoje, para além de redes sociais e consumo excessivo que vai tirando a nossa capacidade de se relacionar mais profundamente, tanto com as pessoas quanto com as coisas, ou até mesmo vazio e depressão, eu quero falar de outra coisa, que a gente não costuma falar tanto, nem aqui no canal e nem vejo outras psicólogas e afins comentando tanto sobre esse assunto, mas que é um assunto importante, que é algo chamado de distimia. Distimia também é conhecido como o transtorno depressivo persistente. E aí que tá o pulo do gato. Geralmente quando a gente fala de depressão ou afins, a gente pensa em episódios, como por exemplo, tal pessoa está depressiva neste momento porque perdeu um relacionamento, ou teve a morte de alguém, ou foi demitida, ou trocou de escola. Várias situações da vida podem nos dar um episódio mais deprimido, mais depressivo. Uma coisa que pega muito pra mim, que é um lance assim, a minha sensação é que tem uma diferença. Eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, mas a minha sensação é de que tem uma diferença entre você tá muito triste por uma situação episódica ou você tá deprimido, sabe? Tipo assim, eu não sei se é só a minha impressão, eu provavelmente posso estar errado, não sou especialista, né, cara? Ó, ter depressão e estar depressivo são coisas diferentes. Totalmente, Lusca. É meio que eu queria bater numa parada. Parece que tem uma distinção muito grande entre. São três aspectos pra mim. Tipo, aconteceu uma coisa muito triste. Aí eu fiquei muito mal, sabe? E essa tristeza, ela é um processo natural, porque, pô, tô passando por uma situação muito ruim, sei lá, morre uma pessoa importante, sabe? Na minha vida, eu perdi um familiar. E eu vou ficar muito triste, sacou? E é normal que essa tristeza exista, afinal de contas, eu perdi alguém muito importante. Isso é natural que eu sinta tristeza, sabe? Não é nenhuma coisa de bater de frente, sabe aquele negócio? Não fica triste. Não fica triste, sabe? Calma, vai passar essa coisa. Você tá triste por uma coisa triste. Ok, é esperado, sabe? A depressão, ela parece ser uma coisa muito mais profunda, saca? Como se fosse uma coisa assim, tipo, você cai numa tristeza, eventualmente, com o tempo, vai ficando mais fácil lidar com a causa da tristeza. Eu vou dar o meu exemplo. Alguns anos atrás eu perdi o meu cachorrinho. Eu amava demais. Quando eu perdi, eu fiquei muito mal. Fiquei muito triste, saca? Só que com o tempo foi ficando mais fácil lidar com aquela tristeza. Ela ainda existia, mas eu já conseguia falar dele, falar da situação, falar a respeito daquilo, sem necessariamente desmoronar, chorar, ou ficar muito mal, ou ficar, tipo, com aquela tristeza persistente por mais tempo, depois que eu já tinha falado daquilo. Eu ficava melhor depois, com o tempo. Foi ficando menos ruim. A depressão me parece ser uma coisa da qual você não consegue se erguer com essa facilidade. Parece que ela sozinha, o tempo, não faz o processo de cura. Saca? A depressão parece algo mais profundo. E a gente tem um terceiro aspecto que aqui ela falou que é a distimia, né? Distimia. Que é esse lance de você estar constantemente num estado negativo, sabe? Constantemente, sabe? O tempo todo, assim. Ao ponto de você não saber mais a diferença entre estar normal e estar triste o tempo todo, sabe? Isso. Que é essa persistência, né? Mas eu sinto que tem um grau maior a depressão. Ela é um grau elevado de tristeza. Sabe? Essa apatia acho que é pior. E aí eu acho que ela se caracteriza como depressão porque ela é aquele estado em que você não consegue sair. Só que ele é tão persistente que às vezes ele não é nem tão intenso.
conta um momento episódico de tristeza. Só que ele é tão persistente que ele vai minando o seu bem-estar de coisas normais no dia a dia, sabe? De coisas que você faz, entendeu? Não sei se é nisso que ela vai entrar exatamente, mas eu acho que ela vai dissertar meio que explicando pra gente o que é essa distimia, sabe? Por isso que eu achei que esse vídeo era muito legal da gente trazer pra gente poder falar a respeito, cara. Eu acho isso muito interessante de a gente olhar e abordar. Nossa política normalmente é de fugir de assuntos que nos trazem o mais leve mal-estar que seja. Como se não olhar na direção deles fosse fazer a gente sentir menos. Só que, na verdade, essa negligência, essa fuga, ela só faz com que aquilo se agrave, porque não está sendo cuidado por nós. Né? Negligenciar um braço quebrado vai causar uma má calcificação. Para tratar isso, vão ter que quebrar de novo e pôr no lugar. É muito mais oneroso do que tratar o braço quebrado no primeiro momento. É claro que é oneroso, é chato, é triste ter que lidar com alguma coisa assim. Vai dar trabalho, mas é melhor tratar isso antes que se agrave. Entendeu? Eu acho que provavelmente a conversa deve caminhar para isso, tá? Mas eu sou muito prolixo, deixa eu dar play, vai. Então a gente pensa em depressão como algo intenso, porém episódico. Porém, quando você tenta ir mais a fundo nesse sentimento, algumas pessoas podem sentir que sempre foram deprimidas. Sempre tiveram um humor mais deprimido. Foi mal, cara, mas isso aqui foi muito maneiro, ó. Foi mal, cara, mas isso aqui, na moral, olha, super triste. Será que ela que bolou isso ou será que ela... Deprimidas. Sempre tiveram um humor mais deprimido. Então, às vezes você pode perguntar para alguém com um diagnóstico de depressão, quando você notou que estava com depressão, sentiu sintomas, foi buscar ajuda? Geralmente a pessoa pode falar algum evento específico, tipo, foi com a morte de tal pessoa, ou foi com a perda de tal relacionamento ou de tal emprego. Ou então, pode vir uma terceira via, que é a opção de sempre me sentir assim. Uma pessoa que esteve sempre triste, É o lance que a gente tava falando, né? Aquele lance de você sentir que esse estado de tristeza é o seu estado normal. O problema é quando você associa isso à tua identidade, né? Você acha que você é assim, que isso é normal pra você. com um humor mais deprimido, mais difícil pra baixo. Então, às vezes, as pessoas não têm um episódio por si só, mas sim não conseguem nem lembrar em algum momento onde elas não estiveram deprimidas. Existem picos de energia, mas o basal, ou seja, o normal, é o humor deprimido. A gente pode chamar isso de distimia. É uma intensidade baixa da tristeza, dessa depressão por si só, pelo senso comum, como conhece de depressão. É uma sensação baixa, porém constante ao longo do tempo, não importa os eventos. Por mais que, ok, tenha momentos felizes, isso não anula os momentos felizes, mas a constância da distimia é o humor deprimido, sem necessariamente um evento ou algo que possa ter levado a isso. E é exatamente isso que faz a distimia ser tão difícil de ser notada, percebida ou até mesmo tratada, porque afinal a pessoa pode levar ela como parte da sua identidade. Uma pessoa que percebe que está deprimida em um momento e busca ajuda, não leva isso como parte de sua identidade, ela sente que está passando por um episódio depressivo. Já quem tem distimia, é tanto tempo nesse episódio, é tão constante aquilo, que é como se pegasse aquilo pra si e pensasse, eu sou uma pessoa assim, eu sou mais pra baixo, eu sou mais deprimido, eu penso mais pessimista nas coisas, eu tenho uma maior dificuldade de encontrar satisfação e uma dificuldade de encontrar prazer por quem eu sou. Então é a parada de você estar nesse estado o tempo todo e você achar que isso é normal. Primeiro, achar que não há um problema a ser tratado, sabe? Não tem nada de errado comigo, eu sou assim. Aí você não procura ajuda, não trata e fica daquilo, entendeu? Sabe? Como se não tivesse o que ser feito. Eu acho que essa que é a parada mais preocupante. Então isso se mescla com a identidade da pessoa e a pessoa não consegue reconhecer que talvez seja um quadro de distimia e não que ela seja desta forma. Na distimia é muito comum a pessoa até buscar a terapia em algum momento, mas sentir com que até as próprias ferramentas ou as coisas não vão surtir tanto efeito, porque ela é desse jeito. Então é muito difícil tratar também a distimia em clínica, justamente por essa dificuldade de encontrar prazer e satisfação ao longo do percurso das coisas. Então essa dificuldade... Bom, eu procurei. Então não era distimia mesmo, né? É o lance assim, tipo, ela tá tratando, por exemplo, como se a distimia fosse o quadro daquele que tá constantemente com essa sensação de tristeza. Tipo, é um quadro depressivo persistente. Ele não é tão elevado, sabe? Vamos colocar assim, ela falou que o grau é mais brando. Eu acho que talvez seja mais assertivo, se a gente for colocar, né, para nosso entendimento, tá? Não do termo correto técnico, mas
É uma tristeza persistente, constante. Você tá sempre meio que triste, assim, abatido, sabe? Olha pra vida já meio com esse viés de tristeza, sabe? E eu acho que essa é a parada, né? Que a depressão parece que é um pico, uma coisa muito mais profunda. É aquele estado que você não consegue se erguer sozinho. E aí, nesse sentido, a distimia é uma tristeza persistente que você também não consegue sair dela. Mas aí, não é porque você não vê meios pra sair. É porque você não acha que aquilo é uma parada errada. Tipo isso, sabe? Você fala, não, eu sou assim. É meu jeito. Isso aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu me percebi, em um dado momento, eu já... Sabe quando... Pô, mano, não sei explicar isso, mas é como se fosse uma viagem e eu só notei que estava na viagem no meio do caminho. Em algum momento, do nada, eu falei, cara, não é possível, tem algo errado. Porque o estado depressivo, ele era tão constante que eu não conseguia ver alegria, ver satisfação nas coisas que eu fazia. Eu ainda tinha pontos de ancoragem muito fortes em mim, com a minha família, com a minha esposa, mas eu tava sentindo, sabe, uma apatia tão profunda que eu não conseguia encontrar uma maneira de sair daquilo. Eu já comecei a falar, cara, será que é só isso? Que é só isso que eu sou? Que a vida é só isso? Eu não consegui encontrar propósito, não consegui encontrar nada. Foi quando eu comecei a fazer live, inclusive. Foi aí que a coisa começou a melhorar pra mim. E eu tenho momentos e picos dessa tristeza. A vida pra mim, ela não eu não sinto como se ela fosse uma constante. Eu sinto que tem momentos em que eu tô bem e momentos que eu tô mal. Bem mal. Eu vou nessa montanha russa. Nos meus momentos de baixo, eu já sei como lidar. Eu sei que o meu ritmo de trabalho diminui, eu sei que a frequência com que eu faço as coisas, ela diminui, a minha resposta, eu tenho menos energia, e aí eu meio que eu espero isso passar em vez de forçar alguma coisa que vai estender isso mais. Eu deixo passar, eu não fico me punindo, eu não fico me torturando mentalmente, fazendo 1 bilhão de cobranças, como se eu tivesse que, não, sai e desce, sabe? Não, eu deixo, eu respeito aquele momento. Assim ele passa mais depressa. E quando eu tento normalizar, aí eu começo de novo a sentir a energia, o ímpeto de fazer as coisas, aí eu melhoro. Sabe? Depressão, se não tem ajuda, complica. Precisa de apoio, gente. Ir atrás de um psicólogo, um terapeuta, isso não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda é a atitude de alguém que não desistiu, que se recusa a se entregar. Esse é o cara que pede ajuda. Senão não pedir ajuda, né? Então é necessário. Ver e reconhecer também o seu progresso no percurso que a distimia traz, porque a pessoa tá sempre naquele basal deprimido, faz com que... Comecei a fazer live por causa da depressão. E olha, ajudou muito, ocupa a mente com coisa boa. E a gente tem a oportunidade de lidar com mais pessoas, sabe? Tem uma ideia assim, Lúcia, que é muito interessante. Foi exatamente isso que aconteceu. Tipo assim, você pode ter uma vida emocional equilibrada, um casamento legal, uma parceira, um parceiro maneiro na vida, alguma coisa assim legal, família e tal. Mas um senso de propósito, sabe? Alguma coisa pra você fazer, que te dá um senso de propósito, ajuda muito. Porque ocupa um espaço. Como é que eu vou dizer, cara? A gente mais foi feito para servir do que para ser servido. Quando a gente contribui com algo, faz alguma coisa que pode trazer algo positivo para outra pessoa, a gente sente que a gente é útil para alguém. E esse sentimento de que o que você faz tem alguma utilidade, de que pode agregar alguma coisa para alguém, é muito, muito, muito. Não é só gratificante, vai além de você se sentir agradecido, sabe? De gratidão. Você sente que a sua vida tem propósito, saca? Então a sensação de propósito, ela parece surgir ainda mais daquilo que a gente tem oferecido, que, sei lá, quando você recebe alguma coisa, sabe? Você fala assim, pô, minha vida importa, por quê? Eu posso fazer algo de bom para outra pessoa. Tipo isso, saca? Nesse sentido, eu vejo muita gente indo atrás de fazer coisas positivas mesmo, caridade, saca? Você não precisa necessariamente fazer live, né? Você pode, sei lá, procurar uma instituição, ser voluntário em algum lugar, sabe? Fazer algo que vai fazer outra pessoa se sentir melhor, cara. Isso com certeza vai te ajudar a se sentir bem. Alguma coisa que a recompensa não seja algo, sabe, que vai vir depois, que vai se manifestar no tempo, mas que a própria ação seja a recompensa. A resposta é exatamente a ação. Do jeito que uma pessoa sai pra dançar. Ela não dança porque ela vai ganhar algo, ela dança porque dançar faz bem.
Tipo, a recompensa do dançarino é dançar, entendeu? Sabe? Então, quando você faz algo nesse sentido, principalmente fazendo algo pra ajudar uma outra pessoa, fazer algo de bom pro outro, você sente que a sua vida tem valia. Saca? A medida do valor, né? Então, eu acho isso muito, muito interessante, cara, como abordagem. Fazer live me ajudou porque eu pude fazer algo legal pra mim, mas abrir um espaço que talvez fosse positivo pra outra pessoa. Às vezes você chega, a gente troca uma ideia, 10 minutos, você já saindo um pouquinho melhor do que você chegou. Ou se eu conseguir trazer alguma emoção, um sentimento diferente, uma reflexão diferente, saca? Se a gente teve uma troca de energia ali legal, já parece que valeu o meu dia. É nesse sentimento que essa constante sensação de tristeza, essa depressão, assim, esse sentimento, ele meio que eu melhorei por causa disso. Sabe disso? Chega a ser filosófico, exato. Chega a ser filosófico. E assim, para ser mais filosófico ainda, dá pra dizer até o seguinte, cara. Eu sempre falo isso aqui, trago isso. Tem uma expressão chamada teia de Indra. Imagina uma teia de aranha. Cada interseção tem uma gota de orvalho, onde as teias se cruzam, sacou? Cada gota reflete todas as outras, mas nenhuma reflete a si mesma. Então, a gente não consegue ter uma noção muito clara de como a gente é. A gente depende das nossas relações. Então, quando você vai querer entender como você é, como a sua personalidade é, que tipo de pessoa você é, você procura referenciais. E eles podem ser outras pessoas, eles podem ser coisas, pode ser um jogo, pode ser um livro, pode ser um filme, não importa. Qualquer coisa que te sirva de espelho, ou que seja, que traga à tona percepções que você pode ter de si mesmo, são coisas valiosas. Então, nesse sentido, a terapia ajuda muito, fazer algo, lidar com outras pessoas ajuda muito. Esse lance de fazer algo, por exemplo, que você possa somar algo na vida de outra pessoa e você se sentir bem, isso também diz muito sobre que tipo de pessoa a gente é. É muito legal ter essas experiências, sabe? Sair um pouquinho da nossa área de conforto e a gente começar a tentar entender e descobrir mais sobre o que a gente é. Isso eu acho muito valioso também, cara. Principalmente em live eu sinto muito isso. Eu aprendi muito a meu respeito enquanto eu fazia live. Coisas que eu não imaginava. Referência. Eu simplesmente achava que era burra. Alguém falou, isso é TDAH. Aí um amigo meu que é terapeuta falou, isso eu não posso te tratar, mas se você for num psicólogo, ele vai conseguir ver isso pra você. Aí eu falei, porra, beleza, então eu vou dar uma olhada, sabe? Então, tá vendo? Eu fui descobrindo coisas, mas aí a gente tem que meio que se expor um pouco, tem que abrir um pouco espaço. A live, quando rola umas conversas, já valeu a live pra mim, cara. Nossa, assim, ó. Tipo, esse bate-papo, por exemplo. Uma coisa sensacional, cara. Às vezes nem todo mundo vê o mesmo valor. Às vezes a pessoa vai assistir e aquilo vai somar pra ela. Às vezes a pessoa vai assistir e falar, papo chato. Mas assim, pô, mano. Às vezes pode ter valor pra uma pessoa que seja. Isso aí valeu muito, cara. Pra mim já valeu muito, sabe? Deixa eu voltar ela aqui, né? Porque senão... O progresso no percurso que a distimia traz, porque a pessoa está sempre naquele basal deprimido, faz com que ela acabe não tendo uma aderência nas ferramentas de terapia, não tenha um comprometimento, ou pense, eu sou assim, não tenho o que fazer. Então, é como se aquilo fosse realmente parte da identidade dela e qualquer movimentação contrária possa parecer boba ou parecer que não surte efeito. Então, é um trabalho muito, tem um instrumento muito do Link de conseguir envolver e conseguir... A Ocarina, né? Eu vi aqui atrás do cenário dela. Dar sentido àquilo. Aqui, ó. A Ocarina aqui, ó. E ela tem o Manequi também e o livro do Carl Sagan, do Cosmos, tá? Sensacional também. Porque na sensacional, sensacional. Essa desconexão também, esse vazio que é mais constante, essa dificuldade de relacionamentos que é mais constante, essa dificuldade do humor que é mais constante. E bom, para além da gente ficar teorizando e falando um pouco mais sobre características, diagnósticos, sintomas, eu queria trazer esse estudo que está aparecendo aqui na tela, que é muito interessante para a gente conversar um pouquinho sobre como surge esse quadro de distimia, como pode, né, uma das possibilidades, e como a gente consegue entender a relação de você. O Shikamaru, essa distimia. Eu também acho que pegou o exemplo perfeito. Tudo que ele faz, ele fala, nossa, que trabalhoso. Ai, quanto trabalho. Ai, muito trabalho, sabe? Ou seja, ele tá num estado em que ele não quer ser incomodado, ele não quer estímulo externo nenhum, sabe? É o lance do cara que só quer ficar ali estacionado, parado, sem se mover em nada. Ô Ghost, boa noite, meu mano. Estamos assistindo um vídeo chamado Como a Distimia Roubou Sua Felicidade, cara. Além de picos de tristeza ou momentos de depressão, estamos falando de um estado constante, em que essa tristeza ela é constante. Ela não é intensa, mas ela é persistente. Sabe? Ela tá falando exatamente isso. Você com o outro dentro desse sistema. Porque afinal a distimia pode trazer...
O Shinji do Evangelion, eu acho que rola essa distimia também, não rola? Saca? Eu achei que era muito pertinente de trazer, e eu achei o vídeo dela excelente, assim, o contexto que ela tá trazendo pra explicar, sabe? Fiquem com a gente poder assistir e falar disso aí, pô. Fica aí, ué. Essa sensação de vazio, de não propósito, ou de você nunca estar aproveitando aquilo que você tem. Então a gente Não, assista que é sensacional, Lusca. Sensacional, mano. Muita gente fala do final e tal, mas pra gente que tem esse rolê, entende esse viés que ela tá explicando ali, faz nossa, um sentido absurdo, cara. Faz um sentido absurdo, mano. de vazio, de não propósito, ou de você nunca, Ó, porque afinal a distimia pode trazer essa sensação de vazio, de não vazio, propósito, ou de não propósito, você nunca estar aproveitando aquilo que você tem. Então a gente nunca aproveitar o que você tem. É como se você... Difícil explicar, né? Você, cara, é tipo, eu acho que eu consigo explicar de um jeito interessante. Você não sente o gatilho, faísca. Você não tem a energia pra fazer. Você sente que você tá com a pilha fraca o tempo todo, é isso. Vamos colocar uma sensação que, porra, é fácil de a gente botar assim? Todo mundo vai sacar? Oi, Vinamba, boa noite, manão. Eu tô bem, e você? Como é que tá? Bem-vindo, cara. Tamo assistindo um videozinho falando sobre distimia, meu mano. Bem da hora. Bem da hora. E aí dá uma sensação que, tipo, você não tem energia. Alguém fala assim, pô, vamos numa festa? Aí você fala assim, ah, pô, não, tô de boa. Sabe? Você não sente a energia, você não tem combustível pra fazer as paradas. É tipo isso. Você tende a ficar num estado onde você fica só ali parado. É como se você estivesse sempre com uma sensação de cansaço. Mas não é um cansaço físico, de estar com o corpo cansado, querer deitar e dormir. É um cansaço existencial, cara. Faz sentido? Ou eu tô maluco? Faz sentido? Não sei. Ou eu estou louco? Talvez um pouco dos dois. Ô, Vinami, eu tô bem, graças a Deus, meu mano. Que bom, velho. Deus abençoa, cara. Shadow of the Colossus ganhou o meu follow, jogaço, tá? Inclusive tá na lista pra gente jogar aqui, hein? Tá na lista, tá? Está na lista, hein, mano? A gente tem até o vídeo do síndrome do PC Gamer, né? Que é aquela sensação de abrir os jogos na Steam, não conseguir encontrar nada parecer bom o suficiente. Ou abrir a Steam, olhar e não encontrar nada que parece ser bom o suficiente. Esse sentimento. então aquela nostalgia do passado, de tipo, ah, mas é que antigamente era mais prazeroso, antigamente eu conseguia me entregar mais nos meus hobbies, mais na minha profissão, mais presente no momento, eu conseguia me... Ou então aquela nostalgia do passado de abrir os jogos na Steam, não conseguir encontrar nada parecer bom o suficiente, ou então aquela nostalgia do passado, de tipo, ah, mas é que antigamente era mais prazeroso. Olha que louco, ela colocou duas paradas, velho. Ela botou assim, você abrir a Steam, você não encontrar nada que parece ser bom o suficiente, ou nada que te coloca que comparado com uma experiência passada seja tão bom quanto. Ou seja, você está procurando reviver uma experiência passada, você está projetando um estado emocional antigo numa experiência nova, sacou? E como a imaginar a experiência não parece que vai ser capaz de trazer a sensação que você espera, você já nem começa. Saca? Olha só, você escolhe não ter a experiência porque ela não aparenta, ela não parece que vai trazer o estímulo que você está procurando, que é um estímulo passado. Olha isso. Ou você pensa que não é bom o bastante, ou seja, como a gente já está operando entre aspas no negativo, a distimia coloca aquele estado de tristeza abaixo, como a gente já está no negativo, não parece que o estímulo vai ser o suficiente para te elevar além daquele estado, para te jogar em cima. É como se tudo que você tivesse que fazer, consumir, absorver, tivesse que ser muito mais, sabe, estimulante e tivesse uma potência muito mais forte para te elevar num estado emocional muito superior. Sabe? Isso é muito doido, cara, porque, tipo assim, a gente escolhe não viver as experiências. A gente escolhe não jogar, escolhe não fazer, escolhe não ir, escolhe não ter, escolhe, sabe? Porque a ideia da parada não parece que vai, sabe, a projeção, você imagina a situação o imaginal parece que não é aquilo que você tá procurando. É muito doido, cara. Jogar algo nostálgico faz bem porque te faz sentir aquela época.
Sim, pô, é legal você voltar e rememorar e jogar e pô, ter a nostalgia. Foda é quando você decide não viver a parada pela mesma premissa. Sacou? Eu sinto que depois de umas horas acaba, assim. No primeiro momento você tem uma coisa, vai, uma nostalgia e tal. Mas é que a parada é assim, olha só. Eu quero sentir algo novo. Só que eu estou projetando algo velho em cima de algo novo. Eu quero repetir uma experiência, um estado emocional. Não é, olha só, veja bem, não é repetir a vivência. Jogar o mesmo jogo, não é isso. Eu me senti de uma determinada forma, eu quero me sentir dessa forma de novo. Eu quero repetir a experiência emocional, sabe? Eu quero ter a mesma emoção. Essa é a parada que ela tá falando. Ou, no segundo outro caso que ela colocou, que foi o primeiro, né? Aquilo, a experiência, não parece que vai te trazer as emoções que você tá querendo viver. Olha só, nos dois casos, você já tá meio que assim, você já tá criando uma condição, você já tem que meio que tá amarrando a situação. Você, não, beleza, isso aqui não parece que vai fazer eu ficar de boa. Parece que eu não vou gostar, a gente fala, né? Ih, não parece interessante não, acho que eu não vou curtir não. Aí você nem escolhe, nem, você nem faz. Então, olha só, o que a gente tá fazendo? A gente tá abrindo mão de experiências e vivências e coisas em detrimento de ficar parado estagnado, sabe? É muito doido, cara. Pelo menos assim, né? Eu não sou psicólogo e tal, né? Mas eu fico com essa sensação, sabe? De que a gente tá escolhendo não viver as coisas. Isso pelo menos, na minha impressão, né? Eu não sei como que ela vai tratar aí, né? Vou jantar e já volto. É nóis, Vina minha. Tamo junto, velho. Bom apetite aí, meu mano. Antigamente eu conseguia me entregar mais nos meus hobbies, mais na minha profissão, mais presente no momento ou mais nas minhas relações. Então, essa desconexão do presente com essa desconexão de relações que faz com que o sentimento de vazio fique mais abundante, assim. O barato desse artigo é que ele traz o conceito de o outro dominante. O que é isso? Vamos imaginar que o nosso senso de prazer, de autoestima, autorrealização, ele é composto pelo ambiente, ou seja, pelo externo, pelo outro, e também por a gente mesmo, pela nossa própria ação, ou seja, uma criança que está montando Legos, ela vê ali, ó, fiz, ficou legal, gostei, ela mesma se incentiva e sente aquele prazer e aquela autorrealização em fazer uma tarefa que ela gosta e que ela vê que conseguiu e que ela tem essa sensação de autorrealização. E aí vem alguém e fala, nossa, muito bacana, você mandou bem, parabéns, vamos tentar de novo? Vamos tentar desse outro jeito agora, vamos ver se você consegue. Ah, parabéns. Então, o eu e o outro formam essa sensação de prazer, essa ideia de valor, tanto na atividade quanto em si e no mundo. Já na... Ela tá falando da minha relação com as coisas e a minha relação do ambiente, assim, ou seja, tem um agente que ele é interno e tem um agente externo, né? Tipo, eu faço um desenho, mostro pra minha mãe, ela fala, nossa, que lindo, meu filho, tenta colorir ele agora. Aí eu falo, opa, peraí, eu fiz algo e aí eu me senti bem por ter feito. Aí eu vou lá e mostro pra alguém e alguém fala, que lindo. Aí eu tenho outra resposta, ou seja, eu tenho um estímulo que vem de dentro da minha relação com aquilo e o externo. Ela tá falando disso, tá? Na distimia, esse senso de prazer, de realização e valor de si, na distimia, tá relacionado ao externo, ao outro sempre, e não necessariamente no que a pessoa também consegue alimentar em si. O interno até age em conjunto, mas não é assimilado. A única coisa que é processada. Ô, Lusca, de boa, meu mano. De boa, velho. Boa noite pra você e bom trampo também, tá, cara? Bom trampo hoje, tá, velho? Tamo junto, meu mano, tamo junto. O interno até age em conjunto, mas não é assimilado. A única coisa que é processada e assimilada como verdade ou como determinante do valor ou determinante do prazer é o externo. Então, peraí. Então, a distimia, ela cria essa sensação de que a única resposta que a gente tem é a que depende do externo, por exemplo. É como se eu mesmo não visse valor no que eu faço e o único valor que eu vejo é aquele que depende do fator externo, de quem tá olhando. Será que é isso? É o quanto de validação que aquele externo vai dar. Tá, validação que é a palavra. É isso. Eu não consigo validar o que eu tô fazendo. Eu dependo de um agente externo para fazer isso para mim. Então, se eu faço o desenho, no exemplo da criança, eu faço o desenho e eu fico apático. Pra mim tanto faz. Eu vou e mostro pra alguém e aí eu dependo da validade do outro pra poder ver se aquilo é válido ou não. Aí a minha mãe elogia, fala, ai que lindo. Aí sim, aí eu me permito ficar feliz com a parada. Por causa daquilo. Só é uma realização se o outro validar.
Senão, rola o quê? Uma indiferença. Então é por isso que, por exemplo, às vezes eu posso fazer alguma coisa e eu mesmo acabar não vendo o valor no que eu fiz. E aí vem essa sensação de insuficiência, de não conseguir dar conta, ou de que não vai ser bom o suficiente, porque a validação não tá mais... Nada do que eu fizer vai ser bom, porque eu não tenho poder de validar nada do que eu faço. Então, se eu estiver cercado de pessoas que normalmente tendem a não validar as coisas que eu tô fazendo, ou se sempre estão pondo defeitos e tal, eu sempre vou sentir que parece que eu nunca acerto em nada. Nunca nada tá bom. Eu mesmo não vejo valor. O único valor que eu vejo é o que depende de alguém de fora. Caraca, muito louco isso. Aquela criança pode faz um sentido foda. Mas sozinha ela não vai conseguir se sentir boa, se sentir eficaz, se sentir suficiente naquela tarefa. Ela vai precisar da validação externa também para aquela tarefa fazer sentido, para aquilo ter sido validado. Isso pode ser mais comum em crianças que sofreram muita pressão em ser bom o suficiente, tirar boas notas, aquela coisa mais rígida, mais excessiva, desnecessária, sabe? O 9.8 não é suficiente, não vou te dar parabéns pelo 9.8, vou te dar parabéns só no 10, por que não é 10? Ou não fez mais que... Um padrão elevado de exigência, né? Mas de toda forma, né? Se você não consegue muita validação das coisas que você faz, né, ao redor, e a única forma que você tem de se sentir bem consigo mesmo, fazendo as coisas que você faz, é com essa validação externa, você sempre vai se sentir na merda. Essa obrigação, essa frase clássica, todo mundo já deve ter ouvido, né? Mas algumas pessoas assimilam ela como única verdade, que é legal, mas não fez mais que a sua obrigação. Então, esse senso de validação não chegando, não sendo processado por si mesmo, não conseguindo reconhecer o valor nas suas próprias atividades, vai trazendo esse depósito no outro, de único detentor do seu valor. Até mesmo pessoas que precisaram assumir muitas responsabilidades cedo demais, como, por exemplo, ter pais com algum quadro de doença ou alguma coisa que deixe os pais mais debilitados e aquela pessoa precisou cuidar deles muito cedo, ou então irmãos mais velhos que precisaram cuidar dos seus irmãos mais novos com uma responsabilidade que não necessariamente era para ser deles, então precisou fazer muitas tarefas e envolver, e fazendo com que a felicidade dele tivesse na felicidade do outro, ou seja... Caraca, a gente meio que falou isso a respeito disso aqui agora, né? Tipo assim, putz, cara, é uma parada total que a gente tava falando agora. Abri uma live, beleza, aí eu faço algo, a gente faz um troço aqui e tal, e aí eu vejo que o que eu fiz, de certa forma, agregou algum valor pra alguém. Aí sim eu me sinto bem, ou seja, olha, eu não sou capaz de me sentir bem, caraca, eu tô quebrado, de me sentir bem só por abrir a live. Eu preciso de um viés externo, eu preciso de alguém de fora falar, pô, legal, curti, gostei, ou algo assim. Porque senão eu não consigo sentir a validade eu mesmo. Caraca, tá vendo? Por isso que eu quis trazer esse vídeo, faria total sentido. Tá, tô me entendendo mais agora do que eu tava antes. Preciso ser útil para essa pessoa, preciso que essa pessoa esteja plena, preciso que meu irmão esteja feliz para não reclamar pro meu pai, ou preciso que os meus pais estejam felizes e satisfeitos, afinal, eles estão sofrendo e eu consigo trazer um pouco de alegria. Ou seja, a pessoa fica condicionada à sua própria satisfação, ao seu próprio senso de prazer estar correlacionado ao outro. Eu me sentir bem comigo mesmo depende de como os outros se sentem a meu respeito, ou a respeito do que eu faço. Senão, não tem valia. Eu mesmo não consigo ver e reconhecer e ter valor sozinho, sem o outro. Caraca, que parada louca. Ao outro estar feliz, ao outro... Faz total sentido, cara. Eu tava falando isso aqui agora. Estar satisfeito ou ao outro estar em menos sofrimento do que já está. Então, algumas características que a gente pode perceber no comportamento de pessoas com distimia ou com esse senso de gratificação no outro é justamente pensar que tudo pode ser bobo ou ineficiente quando é pra ela mesma. Ou seja, se eu faço algo pra mim mesmo, só pra mim, tipo, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Se eu abro uma live pra jogar algo, é show. Mas se eu simplesmente sento aqui pra jogar algo por minha própria conta, eu não consigo sentir a mesma coisa. Eu não consigo jogar algo, tá? É muito difícil jogar algo e me sentir bem, eu achar maneiro, se eu tô jogando sozinho sem abrir uma live, ou que seja pra gravar, pra postar em algum lugar. Saca? Eu não consigo jogar só pra mim. Eu não consigo. Como, por exemplo, um processo de terapia. Então, por isso é tão difícil o caso clínico da distimia, porque a pessoa não vê valor naquilo que é para ela mesma, e sim naquilo que seria para o outro. Então, por que ela estaria fazendo aquilo por ela? Então, ela pode abandonar hobbies, pode não sentir tanto prazer quando faz as coisas que são para ela por si só, ou até mesmo aquela sensação de culpa ao estar fazendo alguma atividade que é para ela e não trabalhando ou não ser... Caraca, se sentir culpado é uma parada muito comum para mim. E, cara, não sei se é o mesmo caso de vocês. Quis trazer esse vídeo porque eu achei que ia ser muito legal.
é um lance da gente meio que, como eu falei ali das gotinhas, né, de orvalho, né? A gente, no reflexo do que ela tá falando, a gente começa a se perceber. E eu tô percebendo umas paradas muito loucas aqui, velho. Servindo ao chefe, ou não fazendo o que o chefe mandou, ou então não estando com a família, ou não estando com um relacionamento, deixando de fazer alguma coisa para o outro, porque está fazendo para si. Então, quando faz para si, sente culpa. O que leva para a segunda característica, que é o senso de gratificação ser carregado dessa culpa. Seja pelas altas expectativas de, não sou bom o suficiente, ou não estou sendo bom o suficiente em tal coisa, então eu não mereço fazer isso por mim, ou eu não mereço jogar, ou eu não mereço sair com os meus amigos, porque tal coisa não está pronta, ou tal coisa não está boa o suficiente ainda. Como se fosse... Eu tenho insônia, né? O senso da minha insônia, ele tá totalmente atrelado a essa sensação de que eu não fiz o bastante. Por exemplo, eu deito pra dormir, eu falo, eu fiz tudo que eu podia ter feito. Ficou faltando alguma coisa, eu devia ter feito mais. E aí, tipo, eu tenho aquele cheque que a gente tem quando eu deito pra dormir todo dia. E quando eu bato, tem esse cheque e eu começo a avaliar, eu começo a ver, tipo, cara, eu não fiz o bastante, eu não fiz o suficiente, eu devia ter feito mais. Eu começo a me sentir mal comigo mesmo, porque eu acho que eu devia ter feito, entregado, me dedicado, sim. Sempre é uma coisa de eu não ter feito bastante. Tipo, é bizarro, mas é... E aí eu acabo não dormindo, sabe? Eu fico com esse cheque. Eu acabo levantando e volto pro computador, ou eu vou fazer alguma coisa que eu acho que vai me dar a sensação de completude, sabe? Tipo, não, agora sim, aí eu deito e durmo, saca? É tipo isso. Fosse um padrão inalcançável sempre. E o problema é que quando a gente está crescendo e a gente faz tudo para o outro estar feliz, para o outro estar mais em paz, a gente cresce e ninguém faz isso por nós. Então, como a gente encontra a felicidade? Se antes alguém, que era eu, promovia a felicidade para o outro e agora ninguém promove para mim. Como funciona? Fica confuso internamente. E esse outro dominante não precisa necessariamente ser uma pessoa, como eu citei antes. Pode ser também uma religião, onde tem costumes, onde tem padrões a serem seguidos, onde tem exigências que são feitas e aquela pessoa acaba condicionando a felicidade dela, a culpa, a gratificação no eu dominante. Pode ser esse sistema religioso ou esse grupo de pessoas e afins. Até mesmo um trabalho. Muito foda entender isso. Dessa forma as pessoas não conseguem extrair o prazer da própria atividade ou extrair o prazer de si. Geralmente pessoas com esse padrão costumam ter também... Tipo, pensa assim, se eu não consigo extrair prazer do que eu tô fazendo, por que eu vou fazer? E aí você cai naquele estado de, tipo, você não se motiva a fazer nada. E você pensa assim, tá, beleza, eu quero extrair prazer de uma ação, de uma coisa que eu vou fazer e tal. E aí você pensa, tá, se eu não vou reviver, ou se eu não vou ter aquela mesma emoção que eu tinha quando era criança jogando um jogo, o que eu vou jogar? Tá, ok. Beleza, então beleza. Esse jogo não parece que vai fazer eu tirar a sensação de prazer o tanto que eu preciso. Aí eu também não me motivo a fazer. Mas mais do que tudo, se eu não tá fazendo isso, ou se eu for fazer isso e não vai ter nenhum agente externo pra validar, eu acabo não fazendo. Ou seja, você fica preso no estado de estagnação constante, você não faz nada. Sucesso profissional. Afinal, essa sensação de insuficiência faz com que elas busquem fazer cada vez mais, faz com que elas busquem se esforçar acima da média, fazer mais do que deveria, justamente por essa sensação de ineficácia, de precisar estar fazendo pelo outro ou estar fazendo ainda mais porque não é bom o suficiente. E tudo isso pode trazer a famosa sensação de anedonia, que é aquela sensação de incapacidade de sentir prazer. Então, recebi uma promoção, eu sei que isso é muito legal, mas eu não me sinto genuinamente feliz com isso, não vou nem comemorar. Ou então passei em tal coisa, eu não fiz mais que a minha obrigação. Caraca, isso é muito real, velho. De anedonia, tipo, as coisas que normalmente eu vejo a galera celebrando, feliz pra caramba, e na minha cabeça, na minha percepção, eu não sei como é pra vocês, cara, mas na minha percepção, às vezes acontece um negócio que eu falo assim, tá, beleza. Cara, e é muito total esse sentimento de não é mais do que a minha obrigação. É só, beleza, eu só fiz o que eu devia ter feito e pronto. É isso, sabe? Então você não celebra certas coisas que eu vejo outras pessoas, às vezes, muito felizes. Eu falo assim, tá, beleza, eu vou aqui, o cara, pô, então beleza, tá celebrando, tá muito feliz, ganhou uma situação X no emprego lá, ganhou uma promoção. Fala, mas beleza, é só o curso normal, como as coisas devem ser, sabe? Tipo isso. Não vou nem comemorar. E às vezes é algo que você quer muito, você busca muito aquilo, e quando atinge, tá bom, próximo objetivo. Ou então, tá bom, e agora o que eu faço com isso? Sabe? Então aquela sensação, é a incapacidade de sentir prazer, ou autorrealização por si só. A gente tem um conceito ali chamado consummatory pleasure, que é aquela satisfação e aquele prazer, aquela dopamina do consumo, seja de ter comido alguma coisa que você gostava, ou então ter feito uso de alguma substância. Tudo isso traz
aquele jato de dopamina imediato após um consumo. Isso é possível ser sentido, afinal é algo externo que está sendo consumido e afins, mas esse consummatory pleasure faz com que a pessoa que tem a distimia, que não consegue achar prazer de forma mais intrínseca nas coisas, acaba tendo uma tendência maior também de ter uso de substância, nicotina, ou álcool, ou até mesmo pornografia, diversas outras substâncias externas, porque é aquilo que traz prazer, é aquilo que dá o brilho, é aquilo que faz sentido, algo externo que está trazendo essa satisfação. Afinal, não consegue tirar a satisfação dos próprios atos, das próprias atitudes ou das próprias atividades que faz por si. Ou seja, o senso de autorrealização e autoeficácia, que é muito importante para a autoestima, para a gente saber que a gente consegue fazer tal coisa, a gente vê que a gente estava aqui, a gente evoluiu para cá. Isso tudo traz uma sensação de satisfação que precisa ser alimentada para que a gente entenda que a gente consegue passar nos desafios e que os próximos desafios que virão também vão ser passados com a mesma expertise e assim por diante. Até o seguinte, difícil você começar algum processo na sua vida se você já acha que vai dar errado desde o início, ou se você acha que não vai ter uma sensação de recompensa, né, cara? Você não vai... E nessa recompensa eu quero dizer assim, se sentir bem com o que você fez, sabe? Se você vai fazendo, você não vai ter uma sensação de bem-estar depois, você não vai ter um retorno daquilo, você acaba se sentindo desestimulado a fazer. Caraca, mano. Como se fossem degraus que você vai subindo. Já na distimia, é como se a pessoa subisse a montanha, ficasse feliz com a vista que viu, mas não reconhecesse o quão foda ela é por ter subido aquela montanha, entendeu? É uma montanha gigante, é o Everest. A pessoa sente sim satisfação, aquele consummatory pleasure, por estar vendo a vista, que é muito maneiro. Ok, estou vendo a vista externa, que é muito legal. E aí olha pra baixo, todo aquele esforço que a pessoa fez pra conseguir subir nessa montanha, não é reconhecido, não é valorizado e não é compreendido. Não é nem... Pô, você não vê nem valor em si mesmo, né? Você não consegue ver valor em si, cara. Tipo assim, as suas ações, o que você faz, você acaba não reconhecendo que o que você fez tem valor. A não ser que alguém vai lá e fala, nossa, mandou bem, ou sei lá. Nem processado, é só tipo, subir. Quase que aquele sentimento de morte por dentro. E para driblar o seu consummatory pleasure, que é justamente esse prazer apenas no imediato e no consumo, a gente pode ter duas estratégias, de acordo com a psicologia, que podem ser interessantes para te ajudar. A primeira delas é justamente se engajar em tarefas e em habilidades a longo prazo que façam você se desenvolver de alguma forma, justamente para você conseguir ver a longo prazo o seu progresso. E tendo esse reconhecimento do progresso, você melhora o que a gente estava comentando agora, que é a sensação de autoeficácia e autorrealização, que é a sensação de capacidade, de tolerância à frustração frente a desafios. E uma sugestão de ouro para você é justamente se desafiar de forma que você consiga ver um progresso e uma mudança e você possa aumentar a sua autoeficácia com isso. Por isso também queria te convidar para conhecer a Alura, a maior escola de tecnologia. Aqui já é AD, né? Aqui é do AD dela, vai. Emergir um pouco mais ainda e para aumentar a sua autoeficácia, como também para você que está recém começando na área da tecnologia. A Alura deu 15 pouco. Bom, falei as etapas que você for passando ao longo do processo, independente de qual for a sua escolha. E bom, falei sobre e o que a gente pode fazer então nessa situação, já que o que é a proposta, né? O que é a sugestão de como lidar e agir? Porque, beleza, a gente meio que destrinchou, ela mostrou pra gente, a gente mesmo foi falando um monte de coisa aqui, não sei se eu falei besteira, né? Bom, eu não sou especialista, mas ela tá explicando mais ou menos ali, eu tô tentando meio que botar o que eu entendi dentro do que ela falou. Até onde eu entendi, tá, beleza, você tem um quadro ali, um cenário de distimia, você sempre tá nessa busca de validação externa, senão você sente que não tem valor. Inclusive, você sente que não tem valor como pessoa, porque se ninguém valida o que você faz, você mesmo não reconhece isso. Beleza, e aí? É tão difícil encontrar valor na atividade por si só, então quando faz a própria terapia, talvez não consiga ter esse sentido e esse senso de gratificação ao longo do processo. Então, primeiramente, o acompanhamento com o profissional, onde o profissional seja qualificado para perceber isso, para tentar te ajudar a criar esse valor intrínseco nas suas próprias atividades, o que é muito difícil, por quê? Porque talvez a pessoa coloque o valor, ou seja, a satisfação e o prazer, não no que ela está fazendo por ela, mas no que ela está fazendo na terapia. Então a terapia irá salvar a pessoa, então a terapia irá resolver o problema da pessoa, entendeu? Se ela tá procurando valor em outro lugar que não nela mesma, né? Eu tô fazendo a terapia, aí se você tem alguma melhora, não. Você tá atribui toda a melhora à terapia, você se anula, entendi? Entendeu? Tá de novo botando no externo. Não, é a pessoa que vai fazer as coisas da terapia e a ação dela por ela mesma.
Mas dentro disso não existe uma falta de parâmetro. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Beleza, vamos dizer que eu tô fazendo uma terapia, aí eu começo a me sentir melhor e eu projeto tudo isso no externo. Tipo, ou seja, eu atributo tudo à terapia. Beleza. Aí eu vou lá e falo assim, não, tá. Então eu entendi que eu tenho que atribuir o valor a mim também. Afinal de contas, não é só a terapia. Eu também tenho valor, eu também. A minha melhora também é meu esforço, é meu trabalho e tal. Por isso eu deveria reconhecer isso e dar valor a isso. Ok, tá. Agora, como que uma pessoa que faz isso se sente? Como uma pessoa que tá, beleza, reconhecendo que ela também fez, tem valor e tal, como ela supostamente deveria se sentir, entendeu? Como é que eu deveria me sentir nesse cenário? Eu acho que às vezes falta um referencial, cara. Talvez a terapia ajudasse com essa parte também. Pode ser, né? Mesma, que tem que trazer essa gratificação e esse senso de autorrealização. Então, o psicólogo também precisa estar atento a isso para poder manejar isso de uma forma que a pessoa não deposite no psicólogo ou na figura do terapeuta ou na figura da própria terapia a solução dos seus problemas. Porque o problema está sendo o fato da pessoa botar sempre no externo e não no interno. Alguns antidepressivos podem ser recomendados dependendo da pessoa, dependendo da rotina, dependendo do quadro, dependendo de vários outros fatores diferentes. Será que dá pra quimicamente equilibrar a parada e ficar mais fácil? Tipo assim, porque me parece ser uma questão de reconhecimento, né? Reconhecer em si esse valor que normalmente você não reconhece. Tá ligado? Oi, Rio, boa noite. A terapia nada mais é somente um esclarecimento dos problemas emocionais, né? É como se você tivesse um guia turístico, né? Pra te orientar e te levar através ali de todos os processos. Porque é muito louco, cara. Pô, tudo que ela descreveu ali eu identifico completamente, mano. E não parece que é só o meu caso, mas a galera que tá aqui acompanhando, uma galera também falou que é mais ou menos isso aí também. Então, é um lance assim, tipo, de buscar validação externa, ou atribuir só ao externo o valor das ações. Faço algo, uma promoção no trabalho, eu ganhei alguma coisa, e eu fico sempre no externo. Sempre fora, nunca eu, sabe? Só que, porra, não saber nem como se eu deveria me sentir se eu reconhecesse o valor. É uma parada até distante, cara. É algo a se pensar, mano. Diferentes, isso só um profissional vai poder. Para terapia parece que é algo fantástico, uso, cara. E, claro, aprender a gerar essa satisfação por si só nas atividades e não por uma validação externa. E isso é muito difícil, afinal a pessoa pode pensar que, ok, eu gosto de fazer exercício físico e aquilo ali talvez me alimente internamente e eu tenha essa autorrealização. Tá vendo que talvez a pessoa também tá colocando no exercício esse senso de prazer e não no fato dela estar executando aquilo e conseguindo? Tudo é terapêutico, na verdade. É difícil, né? Pontuar isso, né? Mas o lance de projetar e colocar no externo é muito louco, cara. E tipo assim, pô, beleza, eu vou lá e malho. Aí eu malho, dá resultados, ou eu faço uma dieta e começa a dar resultados. E aí o valor não tá em mim, mas tá na dieta, no exercício. O valor não tá em quem faz, mas no que é feito. Essa que é a parada da distimia ali que ela tá pontuando. Que é o desafio, sabe? Então é muito fácil cair, qualquer atividade que a pessoa possa fazer para tentar achar esse senso, é muito fácil dela cair no externo, cair no que a atividade é responsável disso, ou que a pessoa que estava ajudando ela a fazer aquela atividade vai ser responsável disso, e tirar de si essa satisfação, essa gratificação. Ou até mesmo o que a gente estava falando da culpa, de estar fazendo essa movimentação, de estar fazendo essa atividade, ou de estar fazendo algo por si. Essa culpa pode vir também soterrando essa atividade, esse sentimento, fazendo a pessoa abandonar o comportamento. Então, além de notar que você está sentindo essa culpa, é tentar entender o que ela está tentando encobrir. Por que você não pode fazer? Por que você tem que se sentir culpado por... Você tem que se observar o tempo todo, né? Tem que estar muito. Eu não sei se é uma expressão, eu não sou terapeuta, de novo, eu não sou psicólogo, né? Mas você tem que. Da maneira como eu tô tentando entender e verbalizar o que eu tô entendendo, você tem que estar muito autoconsciente o tempo todo. Eu não sei se essa expressão é mais adequada. Mas é que, tipo assim, você tem que meio que estar constantemente reparando nessas coisas. Pra ver se você tá pisando nessas armadilhas ou não, sabe? E meio que tipo, opa, calma, tô jogando no externo isso aí, vamos observar isso bem. Não é por aqui, eu também tenho valor do que eu tô fazendo e tá. Você meio que reconhecer e se permitir esse valor. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Está fazendo essa movimentação para si. Algumas perguntas interessantes enquanto você está fazendo essas atividades e que podem te ajudar a encontrar essa gratificação são perguntas como: o que eu estou fazendo dessa atividade que eu estou gostando de fazer? Que eu estou... Tá, beleza.
que eu tô fazendo nessa atividade que eu tô gostando de fazer. Ou seja, ou seja, eu tô trazendo pra dentro e não pra fora, né? Sentindo bem ao fazer. Tô me sentindo culpado? Por quê? Então, são duas perguntas norte para quando você estiver executando e quando você perceber que talvez você está colocando esse senso de autorrealização no externo de novo. E é claro, não bote também o seu senso de gratificação e autorrealização e resolução neste vídeo aqui. Também não é. Mas é um bom norte e um bom direcionamento para você, por si só, conseguir dar os seus passos. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Foi muito legal, Lisa. Mais complexo, porque geralmente a galera fica mais no depressivo, superficial do que é um humor que talvez esteja apático, e aí a partir daí oferece, melhora a sua alimentação, melhora o seu sono e vai fazer exercício físico. Beleza, vai te ajudar com certeza, não tenho dúvida. Mas como que você vai processar essas atividades? Vai ser da maneira ideal, que é a sua própria gratificação e autorrealização, ou você vai estar colocando também nas atividades? Esse aqui parece que é interessante também, ó. Então, quem sabe a gente não pegar pra assistir um outro dia. Pode essa camada abaixo ainda da realização, da execução, e sim do processamento do resultado. Muito bom. Muito obrigada pela atenção de sempre. Eu que agradeço, Lisa, pelo vídeo. Sensacional, tá? Vídeozão, cara. Muito brabo. Você que assistiu aí, ó, é um reactzinho do vídeo, tá? Botei bastante do que eu pensei, do que eu senti. Se você se identificou com alguma dessas coisas aqui, nunca hesite em procurar terapia ou procurar alguém que possa te ajudar, tá bom? Mas, assim, muito legal, como ela mesma falou, tem um nortezinho e tal. Vai lá conhecer o canal da Lisa, tá? O link do vídeo vai estar na descrição do vídeo, se você estiver vendo no YouTube depois. Eu acho que vai ser um negócio, assim, legal pra caramba, pode fazer muito bem, tá? Então, assim, é isso. Obrigado. Tamo junto.